Bom dia, meu amado, doce Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Senhor. Bom dia, preciosos, preciosas do Rei Jesus. Na série Uma Família Segundo o Coração de Deus, eu quero deixar aqui o segundo exemplo, a segunda reflexão. Como que eu e você, como que nós vamos fazer para ter uma família segundo o coração de Deus, para ter um lar, e esse lar ser um altar de adoração ao Senhor. Hoje o texto áureo que eu quero ler com você é o Salmo 127, versos 1. Salmo 127, versos 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha ou vigia o sentinela. Amém? Que palavra tremenda, que conselho maravilhoso. Olha o que o salmista aqui está dizendo: se o Senhor não edificar, em vão será o seu trabalho. Se o Senhor não guardar, em vão será você colocar guardas e sentinelas. Então, o conselho que eu te dou nesta manhã é: chame o Senhor para edificar e seja um edificador, uma edificadora deste lar. Amém? Por que nós precisamos ser edificadoras? Porque Deus sempre vai abençoar uma família de quem é fiel a Ele. A família que é fiel a Deus sempre terá a bênção do Senhor. E crescer em uma família que ama, que serve ao Senhor, é um privilégio. Eu não tive esse privilégio, mas eu creio que você que teve esse privilégio sabe dizer como é bom crescer já no núcleo de uma família que conhece, que serve, que te apresentou ao Senhor. Isso é um privilégio. Os pais devem apresentar a Deus aos seus filhos e ensinar os seus filhos a amar e se apaixonar por esse Deus. Em contrapartida, os filhos devem honrar e respeitar os seus pais. Todos devem ajudar os mais frágeis, os mais fracos, os mais vulneráveis da sua família. A família é o lugar ideal para refletirmos sobre o amor de Deus, sobre o perdão, sobre a empatia, sobre a resiliência. E isso a gente não aprende em outro lugar a não ser no núcleo familiar. Então eu quero te deixar aqui o segundo exemplo que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos para ter uma família segundo o coração de Deus. E o primeiro conselho é: nunca se esqueça disso. Ei, mulher, ei, homem, ei, jovem, nunca se esqueça disso. Pessoas, em especial filhos, não segue as suas palavras, não segue, mas segue os seus exemplos. Ei, lembre de uma coisa: palavras vão passar, o exemplo vai ficar e vai virar e vai gerar um legado na vida dos seus. Então, nunca se esqueça disso. Não são as suas palavras, são o seu exemplo. Amém? Então, nesse exemplo, fale sempre a verdade. Seja um exemplo de verdade, seja um exemplo de justiça, seja um exemplo de apaziguação, de apaziguar dentro do seu lar. Não seja o problema, mas seja aquele que resolva o problema aí dentro da sua casa. Fale sempre a verdade, independente da situação. A Bíblia diz que contra a verdade não há lei. A palavra do Senhor em Mateus 5:37 diz que seja, porém, a sua palavra sim, sim e não, não. E o que passar disso é procedência maligna.
é maligno, ou é sim ou é não. Uma meia verdade ou uma mentira é maligno. Então eu quero te deixar uma pérola de Tarcísio Custódio. Tarcísio Custódio foi muito feliz em dizer: se for para dar conselhos, lembre-se, seja um exemplo de pessoa e não de palavras. Uau! Olha que pérola maravilhosa. Se for para dar conselho, seja exemplo de pessoa e não exemplo de palavras. Que pérola maravilhosa. E eu estava terminando de redigir essa reflexão de hoje e eu lembrei de um ditado mundano, um ditado que desde pequena eu conheço. Um ditado que diz assim, aquele ditado que diz assim: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É um ditado mentiroso, é um ditado maligno, é um ditado que fere a palavra de Deus. Verdadeiramente, esse ditado é um blefe de Satanás. Porque na prática, na verdade, e o que o próprio cristianismo nos ensina é que nós precisamos ser exemplo, que nós precisamos falar de tal maneira e de tal maneira nós precisamos proceder. Então esse ditado é mundano e contrário à palavra do Senhor. Amém? Então eu quero te dar um conselho. Fale sempre a verdade, seja exemplo aí dentro da sua casa, acabe com essa história, vou fazer isso pela fé, vou comprar isso pela fé, vou dividir em trilhões de parcela e depois você não paga, e depois seu nome fica sujo, e depois os seus filhos vê o exemplo feio que você está dando aí dentro da sua casa. Então acabe com essa história, vou comprar pela fé. Que fé é essa, irmão? Isso não chama fé, isso chama ser caloteiro, isso chama calote, porque Deus nos chamou para ser administradores idôneos e não pessoas obstinadas. Amém? Então só compre quando você puder pagar. Só passe uma história se você realmente viveu e sabe a veracidade dela e se isso vai ajudar também a outrem. E eu quero te lançar outra pérola. Cuidado para não transformar mentiras em meia-verdades. Essa foi a pérola que o Senhor me deu hoje também para essa reflexão. Cuidado para você não transformar mentiras em meias-verdades. Amém? Eu quero finalizar nesta manhã sendo boca de Deus na sua vida. Eu quero finalizar ministrando Isaías 61, versos 9. Sabe o que diz lá? Todos quantos os virem, os reconhecerão, sabe como? Como família bendita de Deus. Pai, eu oro nesta manhã para que essa pessoa que está me ouvindo, ela possa ser inundada com a tua glória, ela possa ser inundada com a tua graça, ela possa ser inundada com o teu Espírito, que o lar dela possa ser um pedacinho do céu e que todos, inclusive os seus vizinhos, os seus parentes, aqueles que te criticam, possam um dia abrir a boca e dizer: você é família bendita de Deus, você é a queridinha, o queridinho de Deus. Amém? Beijos, beijos, beijos em seu coração e até segunda-feira, se o Abba assim quiser, com pão antes do pão.